A chuva caía como lâminas de gelo sobre as ruas estreitas de Eldrator, a capital sombria de Noctara, onde as torres de obsidiana se erguiam como garras contra o céu perpetuamente nublado. Evelina tropeçava pelas pedras escorregadias do beco, o vestido encharcado colando-se à sua pele como uma segunda camada de agonia. Seu ventre, arredondado e pesado, protestava a cada passo, uma dor surda irradiando de dentro dela, como se o segredo que carregava quisesse rasgar seu caminho para fora. Ela apertou os dentes, ignorando o pânico que subia pela garganta. Não podia parar agora. Os guardas da Corte das Sombras a perseguiam, suas botas ecoando como trovões distantes, atraídos pelo rumor de uma herege que ousava esconder um herdeiro licano. De repente, uma mão forte surgiu das trevas, envolvendo seu pulso com uma precisão que a fez congelar. O toque era quente, contrastando com o frio que a envolvia, e por um instante, Evelina sentiu o mundo inclinar. Seus olhos se arregalaram ao encontrar o rosto de um homem alto, de feições angulosas e olhos cinzentos, que pareciam engolir a luz fraca das lanternas. Ele usava um manto simples, como um mercador comum. Mas havia algo predatório em sua postura, uma rigidez nos ombros que sugeria músculos contidos sob o tecido molhado. "Fique quieta", murmurou ele, a voz baixa e rouca, como o rosnado de um lobo disfarçado. Seu hálito quente roçou a orelha dela, enquanto a puxava para um nicho escuro na parede de pedra úmida. O corpo dele se pressionou contra o dela para protegê-la da vista, o peito largo e firme colando-se às suas costas. Evelina sentiu o calor dele se infiltrar através das roupas encharcadas, o contorno duro de seu torso alinhando-se perfeitamente com a curva de sua espinha. Seu coração martelava, não só pelo medo, mas pela proximidade inescapável. O peso de seu braço ao redor de sua cintura, os quadris dele roçando os dela de leve, enviando um tremor involuntário por suas pernas. Ela tentou se afastar, mas o espaço era mínimo, o beco uma armadilha de sombras. "Quem é você?" sussurrou ela, a voz trêmula, enquanto os passos dos guardas se aproximavam. "Alguém que sabe o que você carrega", respondeu ele, os lábios quase tocando a concha de sua orelha. O som vibrou através dela, despertando um formigamento na nuca que desceu até o ventre, misturando-se à dor latejante. Seus dedos se apertaram em sua cintura, não com força bruta, mas com uma possessividade que a fez ofegar. Evelina sentiu o corpo dele reagir à proximidade. Uma tensão rígida que a pressionava, fazendo-a corar apesar do frio. Era como se ele lutasse contra si mesmo, o controle frágil como uma corda esticada. Os guardas passaram, suas vozes ecoando ordens ásperas sobre a feiticeira humana que profana os pactos ancestrais. Noctara, a península amaldiçoada de florestas negras e penhascos que se estendiam como dentes de um deus esquecido, era regida por alfas licanos, em suas cortes ocultas nas montanhas de ferro. Humanos como Evelina eram tolerados apenas como tributos, forçados a rituais de sangue que selavam alianças frágeis entre as matilhas e as vilas costeiras. Mas um herdeiro misturado, nascido de uma união proibida, era uma afronta, um segredo que poderia incendiar a guerra entre as matilhas rivais da Cordilheira Sombria e os clãs humanos de Eldrator. Quando o silêncio retornou, o homem, Kyle, soltou-a devagar, mas não o suficiente para criar distância. Seus olhos percorreram o rosto dela, demorando-se no brilho de suor em sua testa, na forma como sua mão protetora repousava sobre o ventre. "Você não pode fugir sozinha. Eles cheiram o sangue licano nele. Nosso herdeiro." Evelina recuou um passo, o coração acelerando. Kyle. Ela o conhecera meses antes, em uma taverna enfumaçada na periferia da cidade, onde ele se apresentara como um viajante humano, fugindo das perseguições das matilhas. Suas noites haviam sido um turbilhão de toques roubados e sussurros na escuridão, o corpo dele pressionando o dela contra paredes frias, as mãos explorando curvas que ela mesma mal ousava tocar.
ele a fizera se sentir desejada, viva, em um mundo que a via como descartável, filha de um clã humano endividado, oferecida como moeda em barganhas com os licanos. Mas agora, com o ventre inchado e os boatos se espalhando, a verdade a atingia como um golpe. Ele não era humano. O cheiro sutil de almíscar selvagem, o brilho feral em seus olhos sob a lua velada, era um alfa, disfarçado para se aproximar dela, para reivindicar o que plantara em segredo. Você mentiu, acusou ela, a voz embargada, mas o corpo traidor ainda formigava onde ele a tocara. A chuva diminuíra para um chuvisco, mas o ar entre eles estava carregado, elétrico. Kyle deu um passo à frente, encurralando-a contra a parede sem tocá-la, mas sua presença era uma prisão de calor e ameaça. Ela sentiu o peito subir e descer rapidamente, o ventre apertando em uma contração que a fez morder o lábio para conter um gemido. Tive que mentir para protegê-la, disse ele, a voz baixa, os olhos fixos nos dela, com uma intensidade que a fez tremer. Seus dedos roçaram de leve o braço dela, traçando a linha da manga encharcada até o pulso, como se testasse os limites de sua resistência. A corte das sombras caça mestiços como nós, mas eu sou o alfa de ferro negro, e este herdeiro é meu direito de sangue. Deixe-me levá-la para um lugar seguro. Evelina hesitou, o conflito rasgando-a por dentro. O desejo que sentira por ele, as noites em que seu corpo se arqueava sob o dele, os sussurros de promessas contra sua pele, agora se misturava ao medo. Ele era o monstro das lendas, o líder da matilha que devastara vilas humanas em guerras antigas, mas também o homem que a abraçara quando as lágrimas vinham, que traçara beijos leves em sua barriga ainda plana. Seu toque agora era uma âncora e uma corrente, o calor de sua mão em sua nuca, fazendo-a inclinar-se involuntariamente para ele, mesmo enquanto a mente gritava para fugir. Um uivo distante ecoou pelas montanhas, um chamado das matilhas que vigiavam as fronteiras de Noctara. Kyle praguejou baixinho e a puxou para si novamente, o corpo dele moldando-se ao dela em uma proteção feroz. Seus lábios roçaram o topo de sua cabeça, um gesto que era ao mesmo tempo terno e possessivo, enviando ondas de calor através dela. Decida-se, Evelina. Sozinha, você morre. Comigo. Nós lutamos. Ela fechou os olhos, sentindo o pulsar do herdeiro dentro de si, um eco do sangue selvagem que os unia. O beco escuro de Eldrator parecia sufocá-la, mas nos braços dele, pela primeira vez, o escuro não era só ameaça, era refúgio. Com um suspiro trêmulo, ela assentiu, deixando que ele a guiasse para as sombras mais profundas, onde os segredos de Noctara esperavam para devorá-los ou salvá-los. As sombras da floresta negra de Noctara engoliam os passos deles como um manto vivo, os galhos retorcidos das árvores antigas roçando a pele de Evelina como dedos acusadores. Ela seguia Kyle de perto, o braço dele firme em torno de sua cintura para guiá-la pelas trilhas invisíveis, mas cada toque reacendia o fogo confuso em seu peito. O ventre pesava mais agora, uma pressão constante que a fazia tropeçar em raízes ocultas, e o calor do corpo dele contra o seu era ao mesmo tempo alívio e tormento. Seus quadris se roçavam a cada passo irregular, o contorno rígido de sua forma pressionando de leve contra as curvas dela, enviando ondas de calor que subiam por suas coxas e faziam seu fôlego falhar. Ela mordia o lábio, tentando ignorar como o cheiro dele, almíscar selvagem misturado à chuva recente, a envolvia, despertando memórias de noites em que aqueles mesmos braços aprendiam, o peso dele sobre o seu corpo, transformando solidão em desejo voraz. Kyle parou abruptamente em uma clareira escondida, onde uma cabana de pedra e madeira se erguia contra um penhasco íngreme, camuflada por trepadeiras espinhosas que pareciam veias pulsantes na escuridão. A lua filtrava-se através das nuvens, lançando um brilho prateado sobre sua face angular, destacando o brilho feral em seus olhos cinzentos. Ele a virou para si com gentileza, mas suas mãos se demoraram em seus ombros, os polegares traçando círculos leves que desciam até a clavícula, fazendo-a estremecer.
Aqui estamos seguros por enquanto, murmurou ele, a voz rouca ecoando como um rosnado contido. Seus lábios estavam perto demais, o hálito quente roçando a pele sensível de seu pescoço, e Evelina sentiu um pulsar urgente entre as pernas, um calor traidor que a envergonhava em meio ao medo. Ela se afastou um pouco, o coração martelando, e encostou-se à parede áspera da cabana. O ar úmido da floresta carregava o cheiro de terra molhada e folhas podres, mas nada dissipava a tensão entre eles. Seguro? Rebateu ela, a voz trêmula de raiva e dúvida. Você me arrastou para o coração das terras licanas, Kael. Ou devo chamá-lo de alfa de ferro negro agora? O que acontece quando sua matilha descobrir que você se deitou com uma humana que plantou uma semente proibida em mim? Seus olhos se encheram de lágrimas não derramadas, o ventre contraindo-se em uma dor aguda que a fez apoiar a mão ali, como se pudesse acalmar o herdeiro que os unia e separava. Kael avançou, encurralando-a contra a pedra fria sem tocá-la, mas sua presença era uma muralha de calor e ameaça. O peito dele subia e descia rapidamente, os músculos tensos sob o manto encharcado, e ela podia sentir o esforço que ele fazia para se conter, a rigidez em seu corpo, o modo como seus punhos se cerravam ao lado dos quadris dela. Eles não vão descobrir até que eu permita, disse ele, os olhos fixos nos dela, escurecendo com uma mistura de possessividade e algo mais profundo, vulnerável. Seus dedos roçaram de leve o braço dela, subindo até o ombro, e o toque era elétrico, fazendo sua pele formigar como se marcada por fogo. Eu fingi ser humano para chegar até você, Evelina, para protegê-la dos olhos da corte das sombras que caçam qualquer um que ameace o equilíbrio das matilhas. Noctara não é só florestas e penhascos, é um labirinto de alianças sangrentas, onde alfas como eu negociam com clãs humanos para evitar guerras que devorariam tudo. Seu clã. Eles me venderam como tributo disfarçado, mas eu vi em você algo que nenhuma barganha pode comprar. Força, desejo, uma faísca que acende o meu. Evelina engoliu em seco, o corpo traindo-a ao se inclinar para o calor dele, mesmo enquanto a mente gritava alertas. As noites na taverna voltavam em flashes, as mãos dele em sua cintura, puxando-a para perto, até que não houvesse espaço entre eles, o modo como seu corpo se moldava ao dela. Rígido e urgente, os sussurros contra sua orelha prometendo mundos que ela nunca ousara sonhar. Mas agora, com o segredo crescendo dentro dela, tudo parecia uma armadilha. Você me usou, acusou ela, mas a voz saiu fraca, entrecortada por um suspiro, quando a mão dele deslizou para sua nuca, os dedos enredando-se em seus cabelos úmidos. O polegar dele traçou a linha de sua mandíbula, descendo até o pescoço, e ela sentiu as pernas fraquejarem, um tremor subindo por sua espinha, enquanto o calor entre eles se intensificava. O ventre dela roçando de leve o dele em uma proximidade que a deixava sem fôlego. Não usei. Quis, corrigiu ele, inclinando-se até que seus lábios pairassem a um sussurro dos dela, o ar entre eles carregado de promessa e perigo. Seus olhos percorreram o rosto dela, demorando-se nos lábios entreabertos, e Evelina viu o conflito ali. O alfa lutando contra o instinto de reivindicá-la ali mesmo, de pressioná-la contra a parede e devorar o espaço que os separava. Mas ele parou, os dentes cerrados, e recuou um passo, o corpo ainda tenso como uma corda esticada. O herdeiro em você carrega o sangue de ferro negro, mas também o seu, continuou ele, virando-se para abrir a porta da cabana com um empurrão. O interior era espartano, uma lareira crepitante, peles espalhadas no chão de pedra e prateleiras com frascos de ervas que cheiravam a magia antiga. Rituais de matilhas que selavam lealdades com sangue e juramentos. Os anciãos da Cordilheira Sombria exigem pureza, mas eu vejo nisso poder. Nós podemos mudar Noctara se você me deixar protegê-la. Ela entrou atrás dele, o calor da lareira contrastando com o frio exterior, mas nada aquecia o vazio em seu peito. Sentou-se em uma pele macia, as mãos protetoras sobre o ventre, sentindo o leve chute do herdeiro, um lembrete vivo do laço que os prendia. Kael ajoelhou-se diante dela, as mãos grandes repousando em seus joelhos.
os polegares traçando padrões suaves que subiam pelas coxas dela, parando logo abaixo da bainha do vestido. O toque era terno, mas carregado de tensão, fazendo-a corar enquanto um formigamento se espalhava. O corpo respondendo com uma urgência que a enchia de vergonha e anseio. "E se eu não quiser seu poder?" sussurrou ela, os olhos encontrando os dele, vendo o brilho lupino que traía sua natureza. "Meu clã me repudia por isso. Eles me chamam de traidora, de portadora de maldição. Como posso confiar em você quando tudo em Noctara é mentiras e sombras?" Ele se aproximou, o rosto a centímetros do dela, e por um instante, seus lábios roçaram os dela em um beijo quase acidental, um toque leve que enviou faíscas por sua pele, fazendo-a ofegar e se arquear involuntariamente. Mas ele se conteve, recuando com um rosnado baixo, os olhos flamejantes. "Confie no que sente", disse ele, a voz grave, as mãos apertando de leve seus joelhos, antes de se afastar para atiçar o fogo. As chamas dançavam, iluminando as cicatrizes em seus antebraços, marcas de batalhas antigas contra rivais licanos e humanos alike. "Amanhã levo você para as minas de ferro, onde minha matilha se reúne em segredo. Lá, selamos um pacto de sangue, não como tributos, mas como iguais." Evelina observou-o em silêncio, o coração dividido entre o medo do desconhecido e o puxão irresistível dele. A cabana parecia menor agora, as paredes ecoando o crepitar do fogo e o pulsar acelerado de seu sangue compartilhado. Fora, um uivo solitário cortou a noite, um aviso das matilhas que farejavam a traição no ar. Ela fechou os olhos, sentindo o herdeiro se acalmar dentro dela. Mas o caos em sua alma só crescia. Um desejo que a consumia, misturado à certeza de que, em Noctara, o amor era a mais perigosa das armas. A aurora cinzenta filtrava-se pelas frestas da cabana, tingindo o ar de um frio úmido que se infiltrava nos ossos de Evelina. Ela acordou sob as peles quentes, o corpo dolorido do peso do ventre e das noites insones. Mas o que a arrancou do sono foi o toque de Kyle. Sua mão grande deslizando pela curva de sua cintura, como se testasse se ela ainda estava ali, real e ao alcance. Ele estava deitado ao lado dela, o peito nu subindo e descendo em um ritmo controlado. Mas seus olhos cinzentos já estavam abertos, fixos nela, com uma intensidade que a fez prender a respiração. O calor dele a envolvia como uma prisão voluntária. Os músculos firmes de seu torso roçando de leve contra o lado dela, enviando um tremor sutil por sua pele. Ela sentiu o contorno rígido de seu corpo, pressionando contra sua coxa. Uma tensão palpável que a encheu de um calor vergonhoso, misturado ao pavor de se entregar novamente. "Você dormiu", murmurou ele, a voz rouca de sono e algo mais primal, os dedos traçando a linha de sua espinha sob o vestido fino, descendo até o quadril em um movimento que a fez arquear involuntariamente. O toque era possessivo, mas contido, como se ele lutasse contra o instinto de puxá-la para si e devorar o espaço entre eles. Evelina ofegou, o ventre contraindo-se em resposta, um lembrete vivo do herdeiro que os ligava. Ela se afastou um pouco, o coração acelerado, mas o ar da cabana parecia carregado, o cheiro de almíscar dele impregnando tudo, despertando memórias de toques mais urgentes, de corpos entrelaçados na escuridão da taverna. "Como poderia?", rebateu ela, sentando-se devagar, as mãos protetoras sobre o abdômen arredondado. O fogo da lareira havia se reduzido a brasas, e o silêncio da floresta lá fora era quebrado apenas pelo gotejar distante da chuva noturna. Kyle se ergueu, o corpo alto e esguio movendo-se com uma graça predatória, vestindo uma camisa simples que se moldava aos ombros largos. Ele a observou por um momento, os olhos escurecendo com um misto de desejo e culpa, antes de estender a mão para ajudá-la. Quando os dedos dela se entrelaçaram aos dele, o aperto foi firme, enviando faíscas pela pele dela, e por um instante ele a puxou para perto demais, o peito dele colando-se ao dela, o calor irradiando através do tecido fino. Seus lábios roçaram a testa dela em um beijo breve, mas carregado, fazendo-a tremer das pernas à nuca, um pulsar urgente se instalando entre suas coxas.
Eles saíram da cabana ao raiar do dia, a névoa densa da floresta negra de Noctara, envolvendo-os como um véu vivo. Kael guiava o caminho por trilhas estreitas, que serpenteavam entre árvores ancestrais, cujos troncos retorcidos pareciam sentinelas de antigas maldições. O terreno era traiçoeiro, raízes expostas e pedras soltas forçando Evelina a se apoiar nele a cada passo. Seu braço envolvia a cintura dela, os dedos apertando de leve para estabilizá-la, mas cada roçar de seus quadris contra os dela reacendia o fogo confuso em seu peito. O vento frio chicoteava seu rosto, mas o corpo dele era um escudo de calor, o contorno duro de sua forma alinhando-se à dela em momentos de desequilíbrio, fazendo-a morder o lábio para conter um suspiro. As minas de ferro ficam além desta ravina, explicou ele, a voz baixa para não alertar ouvidos invisíveis. Lá o sangue da terra pulsa com o poder das matilhas. É onde selamos pactos que duram gerações, misturando essências em rituais que nenhum traidor pode quebrar. Evelina assentiu, mas o peso de suas palavras a oprimia. Enquanto caminhavam, ele contou fragmentos de sua história, a voz entrecortada pelo esforço de manter o ritmo lento por causa dela. Eu era o herdeiro de Ferro Negro, mas a Corte das Sombras me traiu anos atrás, envenenando meu pai com uma poção que corrompeu o sangue licano. Fingi ser humano para infiltrar Eldrator, para encontrar uma forma de purificar a linhagem sem guerras que devorassem Noctara. Seus olhos se voltaram para o ventre dela, e ele parou em uma saliência rochosa, virando-a para si. As mãos subiram para enquadrar seu rosto, os polegares traçando as maçãs do rosto, com uma ternura que contrastava com a ferocidade de sua natureza. Você não foi um plano, Evelina. Foi o destino que eu não esperava, seu cheiro. Ele me chamou nas sombras da taverna como um uivo no sangue. Ela sentiu as lágrimas queimarem, o corpo traindo-a ao se inclinar para o toque, os seios roçando de leve o peito dele, enviando ondas de calor que desciam até o centro de si. E agora? Sussurrou, os lábios entreabertos, tão próximos que o hálito dele os roçou, um quase beijo que a deixou tonta. O vento uivava ao redor, mas ali, na ravina, o mundo se resumia à tensão entre eles. O modo como os músculos dele se contraíam sob a camisa, a rigidez pressionando contra sua barriga, um lembrete cru do desejo que os unira. Kael rosnou baixo, os dentes cerrados, e recuou, mas não antes de seus dedos deslizarem pela nuca dela, enredando-se nos cabelos em uma posse fugaz que a fez gemer contido. O caminho se estreitava, levando-os a uma ponte de cordas suspensa sobre a ravina profunda, onde o rio de águas negras rugia lá embaixo, carregando ecos de lendas sobre espíritos afogados. Kael passou primeiro, testando as tábuas rangentes, e estendeu a mão para ela. Evelina hesitou, o vento balançando a estrutura como uma ameaça viva, mas o pânico de cair a fez avançar. No meio da ponte, uma rajada forte a desequilibrou, e ela tropeçou, o ventre pesado traindo seu equilíbrio. Kael a agarrou pela cintura, puxando-a contra si com força bruta, os corpos colidindo em uma fusão urgente. O peito dele se moldou ao dela, os quadris alinhando-se em uma pressão inescapável que a fez ofegar, as pernas fraquejando enquanto o calor dele a invadia, o pulsar de seu próprio corpo respondendo com uma urgência dolorosa. Seus braços a envolveram como ferro, uma mão na base de sua espinha, a outra na nuca, inclinando sua cabeça para trás até que os lábios dele pairassem sobre os dela, o hálito quente prometendo o que as palavras não ousavam. «Segure-se em mim», murmurou ele, a voz grave vibrando contra sua pele, os lábios roçando o canto da boca dela em um toque que era tortura e salvação. Eles cruzaram o resto da ponte em silêncio tenso, mas quando alcançaram a outra margem, um uivo ecoou das sombras, não solitário, mas multiplicado, como um coro de matilhas rivais farejando intrusos. Kael praguejou, empurrando Evelina para trás de uma formação rochosa, o corpo dele cobrindo o dela como um escudo vivo. Seus olhos brilhavam com o fulgor lupino, as presas alongando-se ligeiramente enquanto ele farejava o ar. São sentinelas da Corte das Sombras,
sussurrou, os lábios contra a orelha dela, o corpo pressionado tão perto que ela sentia cada batida de seu coração. A rigidez dele contra suas coxas, uma mistura de proteção e desejo primal que a deixava sem ar. Eles nos traíram. Devem ter seguido seu cheiro desde Eldrator. Evelina apertou o ventre, sentindo o herdeiro se agitar como se soubesse do perigo. O pavor a invadiu, mas o calor do corpo de Kael era uma âncora, seus dedos entrelaçando-se aos dela em um aperto que prometia luta. As minas de ferro esperavam adiante, um labirinto de túneis onde o pacto de sangue poderia selá-los para sempre, ou condená-los. Mas, com os uivos se aproximando, o refúgio das sombras de Noctara parecia cada vez mais uma ilusão, e o desejo entre eles, uma chama que poderia iluminar ou queimar tudo. Os uivos se multiplicavam nas sombras da ravina, um coro selvagem que ecoava pelas paredes rochosas, como unhas arranhando a alma de Evelina. Ela se encolhia atrás da formação de pedra, o corpo pressionado contra o de Kael, sentindo cada músculo dele tenso como cordas de arco, prontas para disparar. O calor dele a envolvia por completo, o peito largo colado às suas costas, os quadris firmes roçando os dela, em uma proximidade que a deixava ofegante, apesar do pavor que apertava seu peito. Seu braço a cingia pela cintura, os dedos cravados de leve na curva de seu ventre, como se pudesse proteger o herdeiro com pura força de vontade. O cheiro de almíscar selvagem dele se misturava ao odor úmido da terra, invadindo suas narinas e despertando um formigamento traidor que subia por sua espinha, misturando medo e desejo em um nó inescapável. "Fique atrás de mim", rosnou Kael, a voz baixa e vibrante contra sua orelha, os lábios roçando a pele sensível de sua nuca em um toque que a fez tremer. Ele se moveu com fluidez predatória, posicionando-se entre ela e a escuridão da trilha, as presas alongando-se ligeiramente, enquanto seus olhos cinzentos brilhavam com o fulgor lupino. Evelina viu as veias em seu pescoço pulsarem, o corpo dele se transformando sutilmente, ombros se alargando, músculos se definindo sob a camisa rasgada pela jornada. Mas mesmo na fúria iminente, ele hesitou, virando o rosto para ela por um instante, os dedos traçando um caminho rápido pela linha de sua mandíbula, um gesto de âncora que a ancorou ao presente. O toque era elétrico, enviando ondas de calor para baixo, até o centro de si, onde um pulsar urgente se instalava, envergonhando-a em meio ao caos. 3 sentinelas emergiram das sombras, formas altas e sombrias com peles cinzentas e olhos amarelos que cortavam a névoa como lâminas. Eram licanos da corte das sombras, leais aos anciãos que regiam Noctara com punho de ferro, seus corpos marcados por tatuagens rúnicas que pulsavam com magia antiga, selos de pactos que os atavam à pureza das matilhas. O líder, um macho de cicatrizes profundas no rosto, farejou o ar e rosnou, os dentes à mostra. "Traidor de ferro negro", cuspiu ele, a voz grave ecoando como um trovão distante. "A humana carrega o veneno mestiço. A corte sente o desequilíbrio no sangue da terra. Entregue-a, ou morra como seu pai." Kael se lançou à frente com um uivo que fez o chão tremer, seu corpo se contorcendo em uma transformação parcial. Garras estendendo-se, orelhas se apontando, mas ele manteve o controle, não se rendendo à besta plena para não arriscar Evelina. Colidiu com o primeiro sentinela em uma explosão de força bruta, garras rasgando o ar enquanto eles rolavam pela terra úmida. Evelina recuou, o coração disparado, as mãos apertando o ventre onde o herdeiro se agitava violentamente, como se ecoasse a fúria do pai. O ar se enchia de rosnados e o cheiro metálico de sangue, mas ela não conseguia desviar os olhos de Kael. O modo como seus músculos se flexionavam sob a camisa, o suor brilhando em sua pele exposta, a ferocidade que o tornava ainda mais irresistível. Um predador que lutava não só por si, mas por ela. Um dos sentinelas a avistou e avançou, as garras estendidas, mas Kael se desprendeu do oponente e interceptou, jogando o licano contra a rocha, com um impacto que ecoou pela ravina. Seu corpo colidiu com o dela brevemente no movimento, o peito suado, pressionando contra seus seios,
os quadris se alinhando em uma fricção urgente que a fez soltar um suspiro contido, as pernas fraquejando enquanto o calor dele a invadia como fogo líquido. "Corra para as minas!" gritou ele, os olhos flamejantes encontrando os dela por um segundo, cheios de uma promessa crua. Seus lábios roçaram os dela em um beijo fugaz, desesperado, o gosto de sangue e desejo se misturando em sua boca, deixando-a tonta e anelante mesmo no inferno ao redor. Evelina tropeçou para a frente, impulsionada pelo pavor e pela urgência, as trilhas estreitas das montanhas de ferro se abrindo à sua frente como veias expostas da terra. O som da luta a seguia, rosnados, impactos de carne contra carne. Mas ela não olhou para trás, o ventre pesado, forçando-a a um ritmo irregular, cada contração uma lâmina em seu interior. A névoa se adensava, carregada de um cheiro mineral e antigo, e logo as entradas das minas surgiram. Aberturas irregulares na encosta da Cordilheira Sombria, guardadas por runas gravadas em ferro negro que pulsavam com uma luz rubra, como corações vivos selando segredos ancestrais. Ela se arrastou para dentro da primeira, o ar frio e úmido envolvendo-a como um abraço gélido, as paredes ecoando com o gotejar distante de água e sussurros de ventos subterrâneos. Lá embaixo, os túneis se ramificavam em um labirinto de veios de ferro, iluminados por cristais luminescentes que projetavam sombras dançantes nas paredes escavadas. Evelina encontrou um nicho escondido, encostando-se à rocha fria para recuperar o fôlego, as mãos trêmulas sobre o ventre. O herdeiro chutava com força agora, um ritmo selvagem que ecoava o sangue licano correndo em suas veias, e ela sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Medo pelo filho, raiva pela traição de Noctara e um anseio profundo por Kyle, cuja ausência a deixava vazia, como se parte de si tivesse sido arrancada. Seus pensamentos vagavam para os toques dele, o modo como suas mãos a possuíam sem machucar, o calor de seu corpo que a fazia se sentir inteira em um mundo de fragmentos. Minutos se arrastaram como horas, até que passos ecoaram no túnel, pesados e determinados. Kyle surgiu das sombras, o corpo marcado por arranhões sangrentos, a camisa rasgada revelando o torso definido e cicatrizes frescas que traçavam linhas vermelhas sobre músculos tensos. Seus olhos a encontraram imediatamente, e ele correu para ela, ajoelhando-se com um gemido de alívio. "Eles estão mortos", murmurou a voz rouca de exaustão, as mãos grandes envolvendo o rosto dela, os polegares limpando as lágrimas com uma ternura que contrastava com o sangue em suas garras. Ele a puxou para si, o peito nu colando-se ao vestido dela, o calor de sua pele febril irradiando através do tecido, os quadris se pressionando contra os dela em uma necessidade primal que a fez ofegar. Seus lábios encontraram o pescoço dela, traçando beijos leves e urgentes, o hálito quente enviando tremores por sua espinha, até que um pulsar doloroso se instalou entre suas coxas, o corpo traindo o cansaço com desejo voraz. "Você está ferido", sussurrou ela, as mãos explorando o peito dele, sentindo o coração martelar sob as palmas, os músculos se contraindo ao toque dela, como se famintos por mais. Seus dedos traçaram as cicatrizes, descendo até a linha do abdômen, e Kyle rosnou baixo, inclinando-se até que seus lábios pairassem sobre os dela, o ar entre eles carregado de promessas não ditas. Mas ele parou, os dentes cerrados em contenção, e recuou ligeiramente, embora suas mãos permanecessem em sua cintura, apertando de leve como se temesse soltá-la. "Nada que o pacto não cure", respondeu ele, os olhos escurecendo com determinação. Ele a ergueu com cuidado, guiando-a mais fundo nos túneis, onde uma câmara central se abria. Um altar de ferro negro, cercado por veios pulsantes que ecoavam o sangue da terra. Runas antigas brilhavam no ar, esperando o ritual que selaria seu destino. Uma mistura de essências, um juramento de sangue que os uniria além das matilhas rivais. Evelina sentiu o ar se tornar mais denso, carregado de magia, que roçava sua pele como dedos invisíveis, e o ventre dela se aquietou, como se o herdeiro soubesse que o refúgio estava próximo.
Mas com os ecos distantes de uivos ainda ressoando nas montanhas, o pacto prometia não só salvação, mas uma união que poderia incendiar Noctara, ou forjá-la de novo nas chamas do desejo compartilhado. A câmara das minas de ferro pulsava como um coração vivo. As veias de metal negro nas paredes, emitindo um brilho rubro que dançava sobre o altar central. Uma laje polida onde runas ancestrais se entrelaçavam como veias expostas. Evelina sentia o ar denso contra a pele, carregado de um cheiro mineral e antigo, como se a terra de Noctara respirasse ao redor deles. Seu ventre se contraía em ondas suaves, o herdeiro respondendo à magia que pairava, e ela se apoiou em Kyle para não fraquejar, o braço dele firme em torno de sua cintura, os dedos traçando a curva de seu quadril com uma possessividade que a fazia ofegar. O calor de sua palma irradiava através do vestido rasgado, subindo pela espinha dela até a nuca, onde um formigamento urgente se instalava, misturando-se ao pulsar entre suas coxas. Um desejo traidor que a enchia de vergonha, mesmo ali, no umbral de um ritual que poderia selá-los ou destruí-los. Kael a guiou até o altar, seus movimentos precisos, mas carregados de tensão, o peito nu ainda marcado por arranhões frescos que traçavam linhas vermelhas sobre os músculos definidos. Ele a posicionou de frente para si, as mãos grandes enquadrando seu rosto, os polegares roçando as maçãs do rosto em círculos lentos que a faziam inclinar-se involuntariamente para ele. Seus olhos cinzentos, agora flamejantes com o fulgor lupino, devoravam os dela. E Evelina viu o conflito ali. O alfa lutando contra o instinto de reivindicá-la ali mesmo, de pressioná-la contra a laje fria e devorar o espaço entre eles com toques mais profundos. Este pacto não é só palavras, murmurou ele, a voz rouca ecoando nas paredes úmidas, os lábios pairando a um sussurro dos dela, o hálito quente roçando sua boca e enviando tremores por sua pele. É sangue misturado, essências unidas, seu e o meu para proteger o que carregamos. Confie em mim, Evelina. Sinta. Ela assentiu, o coração martelando, mas o corpo já respondia ao dele, os seios roçando de leve o torso suado, quando ele se aproximou, os quadris se alinhando em uma proximidade inescapável que a deixava sem fôlego. Kyle pegou uma lâmina ritual de ferro negro, fina como uma garra, e cortou primeiro o próprio pulso, o sangue escuro pingando sobre o altar com um sibilo, as runas acendendo em resposta como chamas vivas. O cheiro metálico se espalhou, misturando-se ao almíscar dele, e Evelina sentiu um puxão no ventre, como se o herdeiro reconhecesse o chamado. Ele estendeu a lâmina para ela, os olhos fixos nos seus, e quando ela cortou sua própria palma, a dor foi aguda, mas eclipsada pelo calor da mão dele envolvendo a dela, apertando até que seu sangue se fundissem em uma poça rubra que borbulhava com magia antiga. A visão veio como uma onda, engolindo-os. Evelina viu flashes de Noctara em chamas, as florestas negras ardendo sob uivos de matilhas rivais, os penhascos de Eldrator desabando em guerras que devoravam humanos e licanos alike. Mas no centro, ela e Kyle de mãos unidas, o herdeiro entre eles. Um mestiço que equilibrava o sangue não o corrompia. O toque dele se intensificou na visão, as mãos deslizando para sua cintura, puxando-a contra si até que não houvesse espaço, o peito dele moldando-se aos seus seios, os quadris pressionando com uma rigidez urgente que a fez gemer contido, as pernas fraquejando enquanto ondas de calor subiam por seu corpo. Um pulsar doloroso entre as coxas, ecoando o pulsar das runas. Na realidade, ela se arqueou contra ele, os lábios roçando os dele em um quase beijo, o gosto de sangue compartilhado na língua quando ele murmurou contra sua boca. Veja o que podemos ser. Juntos mudamos isso tudo, mas a visão se torceu, revelando sombras. A corte das sombras, anciãos com olhos vazios tramando em salões de obsidiana, sentindo o desequilíbrio no sangue da terra. Eles caçavam o herdeiro como uma praga, prontos para rasgar pactos ancestrais em nome da pureza. Evelina recuou no ritual, o pânico subindo pela garganta, mas Kael a segurou firme, os braços envolvendo-a por trás agora, o queixo repousando em seu ombro, enquanto o sangue ainda gotejava, selando o laço.
Seu corpo se pressionava contra as costas dela, o calor rígido de sua excitação roçando sua espinha, enviando faíscas que a faziam tremer, o ventre contraindo-se em uma mistura de prazer e medo. Não tema, sussurrou ele na orelha dela, os lábios traçando a concha sensível, o hálito quente descendo pelo pescoço até a clavícula, onde ele depositou um beijo leve que a fez soltar um suspiro abafado. O pacto nos marca. Sinta o fogo no sangue. É nosso agora. As runas explodiram em luz e uma marca surgiu na palma dela, uma cicatriz em forma de garra entrelaçada, queimando como ferro em brasa, mas o calor se espalhou para o peito, para o ventre, ligando-a a ele de forma inescapável. Evelina ofegou, virando-se nos braços dele, as mãos subindo para enredar-se em seus cabelos úmidos, puxando-o para um beijo que não pôde mais conter. Seus lábios se fundiram com urgência, línguas se tocando em um dança de sangue e desejo. O corpo dela se moldando ao dele, enquanto ele a erguia ligeiramente contra o altar, as coxas dela roçando as dele, em uma fricção que a deixava tonta. Um formigamento urgente crescendo até se tornar uma necessidade dolorosa. Kyle rosnou no beijo, as mãos apertando sua cintura com força possessiva, os polegares traçando a linha abaixo dos seios, parando ali em contenção, mas o tremor em seu corpo traía o quanto ele lutava para não ir além. Eles se separaram ofegantes, as testas encostadas, o ar entre eles carregado de promessas e perigos. Agora somos um, disse ele, a voz grave, os olhos escurecendo com uma mistura de triunfo e fome. Mas antes que Evelina pudesse responder, um tremor sacudiu a câmara, poeira caindo das paredes como um aviso. Uivos ecoaram dos túneis mais próximos agora, multiplicados em um coro furioso que fazia as runas piscarem em alarme. A Corte das Sombras havia sentido o pacto, o desequilíbrio que ele causava no equilíbrio frágil de Noctara. Kael praguejou, puxando-a para si novamente, o corpo dele um escudo vivo, enquanto a guiava para uma saída lateral, os túneis se ramificando em escuridão mais profunda. Seu braço a cingia pela cintura, os quadris roçando os dela a cada passo apressado, reacendendo o fogo do ritual mesmo no pânico. Evelina sentia a marca queimar em sincronia com o dele, um laço que pulsava como um segundo coração, mas o medo a invadia. O herdeiro se agitava violentamente, como se pressentisse a tempestade vinda. Eles vêm por nós, sussurrou ela, a voz trêmula, encostando-se à parede úmida para recuperar o fôlego, o peito subindo e descendo rapidamente contra o dele. Ele a virou para si, as mãos emoldurando seu rosto mais uma vez, os lábios roçando os dela em um beijo breve e feroz que a ancorou. Então lutamos como um. O pacto nos dá força, Evelina. Seu sangue em mim, o meu no seu e no dele. Seus dedos desceram para repousar sobre o ventre dela, traçando círculos suaves que acalmavam o herdeiro, mas enviavam ondas de calor através dela, um lembrete íntimo do que haviam forjado. Os uivos se aproximavam, sombras se movendo nas entradas distantes, e Kael a puxou para as profundezas, onde as veias de ferro pareciam sussurrar segredos de resistência. Mas no coração da montanha, o desejo entre eles queimava mais forte que qualquer ameaça, uma chama que poderia salvá-los, ou atraí-los para o abismo final de Noctara. As sombras dos túneis se fechavam ao redor de Evelina e Kael como garras vivas, o eco dos uivos da Corte das Sombras reverberando pelas veias de ferro como um julgamento ancestral. O ar úmido e mineral pesava em seus pulmões, mas o corpo de Kael contra o dela era uma âncora de calor feroz, seu braço cingindo sua cintura, com uma força que a impedia de cair, mesmo enquanto o chão tremia com os passos invisíveis dos perseguidores. Cada movimento apressado fazia seus quadris se roçarem, o contorno rígido dele pressionando contra as curvas dela em uma fricção involuntária que a deixava ofegante, um pulsar urgente se instalando entre suas coxas, apesar do pavor que apertava seu peito. A marca na palma dela queimava em sincronia com a dele, um laço de sangue que pulsava como um coração compartilhado, enviando ondas de energia que aqueciam sua pele e acalmavam o herdeiro agitado em seu ventre. "Não pare", murmurou Kael, a voz rouca contra sua orelha. Os lábios roçando a concha sensível,
enquanto ele a guiava por uma ramificação estreita, o peito largo colado às costas dela, protegendo-a das sombras, que pareciam se esticar das paredes. Seu hálito quente descia pelo pescoço dela, traçando um caminho de fogo que a fazia arquear involuntariamente, as pernas fraquejando em uma mistura de medo e desejo primal. Evelina sentia o suor dele escorrer pela pele nua de seu torso, o cheiro de almíscar e sangue misturando-se ao odor da terra, invadindo-a e despertando memórias de toques mais íntimos, noites em que aqueles mesmos braços a prendiam, o peso dele sobre o seu transformando solidão em uma união voraz. Eles emergiram em uma câmara oculta, mais profunda que as anteriores, onde veios de ferro negro convergiam em um poço central. Um abismo que parecia engolir a luz dos cristais luminescentes. O tremor aumentou, poeira caindo como chuva fina, e os uivos se transformaram em rosnados próximos. Os anciãos da corte haviam invocado sentinelas, licanos corrompidos por rituais de pureza que os tornavam máquinas de destruição, sem alma além da lealdade cega. Kael a empurrou para trás de uma protuberância rochosa, virando-se para enfrentá-los. O corpo se contorcendo em uma transformação plena agora. Pelagem cinzenta brotando, presas alongando-se, olhos flamejantes como brasas. Mas antes de se lançar, ele se virou para ela, as garras traçando de leve sua mandíbula, um toque que era ao mesmo tempo ameaça e carícia, fazendo-a tremer com o calor que subia por sua espinha. O pacto nos une, disse ele, a voz grave distorcida pelo rosnado lupino, os lábios roçando os dela em um beijo urgente e breve, o gosto de sangue e magia se fundindo em sua boca. Sinta o poder no sangue. É nosso. Seus dedos apertaram a mão dela, onde a marca pulsava, e uma onda de energia os invadiu. Visões de Noctara renascida, florestas negras florescendo sob um equilíbrio novo, matilhas e clãs humanos entrelaçados em alianças verdadeiras. Evelina ofegou, o ventre se aquecendo com o influxo, o herdeiro chutando como se ansiasse pela luta. Pela primeira vez, o medo se transformou em fúria, não mais a humana frágil de Eldrator, mas uma portadora de sangue misto, forte o suficiente para desafiar as sombras. Os sentinelas irromperam na câmara, 5 formas sombrias com peles marcadas por runas corrompidas, garras estendidas e olhos vazios de fúria cega. O líder, um alfa ancião com cicatrizes que traçavam séculos de traições, rosnou. O mestiço profana o equilíbrio. A terra sente a podridão no seu sangue, ferro negro. Entregue a humana, ou pereça como os fracos. Kael uivou em resposta, lançando-se contra eles com uma ferocidade que ecoava pelas paredes, garras rasgando ar e carne em arcos precisos. O primeiro sentinela caiu com um gorgolejo, sangue negro espirrando nas rochas, mas os outros o cercaram, investindo em uma dança mortal de presas e força. Evelina se ergueu, o pavor dando lugar a uma determinação crua. Ela não seria mais a presa. A marca em sua palma brilhou, e ela sentiu o poder do pacto fluir, uma força selvagem despertando em seu sangue. Com um grito, ela estendeu a mão, e uma veia de ferro próximo se agitou, raízes metálicas brotando como garras da terra, enredando um sentinela que se aproximava de Kael pelas costas. O licano urrou de surpresa, debatendo-se enquanto o metal o esmagava, e Kael aproveitou, derrubando o outro com um golpe que quebrou ossos. A batalha se intensificou, o ar se enchendo de rosnados e o cheiro de sangue. Mas Evelina se moveu ao lado dele agora, o ventre pesado não mais uma fraqueza, mas um lembrete do que lutavam para proteger. Kael a cobriu em um momento de brecha, o corpo peludo pressionando contra o dela, o calor primal irradiando através de sua forma, os quadris se alinhando em uma proteção feroz que a fez soltar um suspiro abafado, o pulsar em seu corpo respondendo ao dele mesmo no caos. Seus olhos se encontraram, e ali, no fulgor lupino, ela viu não só o alfa, mas o homem que a escolhera. Vulnerável em sua força, desejoso em sua fúria, o líder ancião avançou por último, invocando uma névoa corrompida que queimava como ácido. Mas o pacto os blindou. O sangue misturado os curava,
as runas em suas peles brilhando contra a escuridão. Kyle o enfrentou diretamente, garras entrelaçadas em uma luta brutal, enquanto Evelina canalizava o poder da terra, fazendo o poço central rugir e engolir o inimigo em um vórtice de ferro vivo. O ancião gritou, dissolvendo-se em sombras que se dissiparam como fumaça, o equilíbrio de Noctara se reajustando com um tremor final que abalou as montanhas. O silêncio caiu, quebrado apenas pelo fôlego ofegante deles. Kyle retornou à forma humana, o corpo exausto mas inteiro, coberto de suor e sangue que traçavam linhas sobre seus músculos. Ele a puxou para si, os braços envolvendo-a com uma ternura possessiva, o peito nu colando-se ao dela, os lábios encontrando os seus em um beijo profundo e lento. Línguas se entrelaçando em uma dança de alívio e desejo contido. Evelina se derreteu contra ele, as mãos explorando as costas dele, sentindo os tremores que o percorriam, o calor rígido de sua excitação pressionando contra sua barriga, enviando ondas de formigamento que a faziam gemer baixinho. Mas ali, no aftermath, não era só luxúria, era aceitação. O laço do pacto selando não só o herdeiro, mas suas almas feridas. Acabou, sussurrou ele contra sua boca, os dedos traçando a curva de seu ventre, onde o herdeiro se acalmava como se soubesse da vitória. A corte das sombras cai. Com o pacto, Ferro Negro lidera Noctara agora. Não com pureza falsa, mas com equilíbrio. Você e eu. E ele. Somos o futuro. Evelina sorriu pela primeira vez em meses, as lágrimas de exaustão misturando-se ao suor, o corpo relaxando no abraço dele. O trauma de sua família, a rejeição de Eldrator, o medo de ser indigna, tudo se dissolvia no calor compartilhado, na força que ela descobrira em si. Eles emergiram das minas ao entardecer, a névoa se dissipando para revelar um céu avermelhado sobre as florestas negras, uivos de matilhas leais ecoando em saudação. Meses depois, em uma fortaleza reconstruída nas Montanhas de Ferro, o herdeiro nasceu sob a lua cheia. Um menino de olhos cinzentos e cabelo escuro, ponte entre mundos. Evelina o segurou nos braços, Kael ao seu lado, a mão dele sobre a dela, o toque eterno agora, uma promessa de amor que curava as sombras de Noctara para sempre.